Biologia. Como eu falei para vocês, né? Essa é uma aula de biologia para o primeiro ano. Nós vamos fazer uma breve explanação sobre o assunto. Na próxima aula, nós vamos ter perguntas e respostas, mas essa é a explanação mesmo sobre o assunto. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem abrir o microfone e perguntar, tá bom? Tia, eu não estou entendendo isso. Repete, tá certo? Conto com a participação de vocês. Tá bom? Vamos lá, eu sou a professora Maria da Conceição e o nosso tema de hoje, né, é divisão celular, mitose, meiose e síntese de proteínas. Nós vamos ver todos esses 3 tópicos hoje, pessoal? Não, nós vamos fazer um apanhado de tudo, por quê? Porque as atividades, elas estão lá no PED com o resumo, então aqui é mais para vocês tirarem alguma dúvida, né, eu mostrar algo que não tem lá no PED, na atividade, no resumo, tá certo? Vamos ver o que durante essa aula? Definição geral de divisão celular, conceitos de mitose, meiose e síntese de proteínas. Nós vamos ver síntese de proteína toda, pessoal? Não, pessoal, porque é um conteúdo extenso, tá certo? Nós vamos ver algumas características e vamos fechar com o dogma da biologia. Vixe, quanta coisa complicada. Pior que não, viu, pessoal? Bem prático, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vamos ver o que é divisão celular. Nós temos aqui, ó, algumas observações, né, que foram anotadas durante o estudo, um estudo que eu fiz. Tia, tu faz estudo? Faço. Para dar essa aula, pessoal, eu escrevo, eu repito várias vezes, eu tenho vários cadernos, né, de anotações das minhas preparações de aulas, tá certo? Então, vamos lá. Divisão celular. Divisão celular é o momento em que a célula se divide para se multiplicar, certo? Ela ocorre em ciclo, né, chamado ciclo celular, e ela tem algumas características específicas deste ciclo, né, que são as fases que eu expliquei quando eu estava explicando o núcleo celular. Dentre elas, né, a gente tem a divisão celular propriamente dita, que é a mitose. Aí temos a célula não entra em divisão celular quando ela está em intérfase. Tem a duplicação de DNA e o aumento da massa celular, que é quando ela se divide, propriamente dito, né? Aí nós temos a intérfase com as suas fases e o que acontece em cada uma delas, né? Na verdade, é só 3 momentos específicos, que é a fase G1, onde acontece o crescimento celular, a fase S, que é a replicação do DNA, e a fase G2, que é a verificação e a correção de possíveis mutações. É quando se define se a nova célula está pronta, né, para exercer suas funções, certo? Isso tudo acontece antes da mitose ter propriamente acontecido. É um período, é chamado período de descanso. É onde, na verdade, a célula não está descansando, mas chama-se dessa forma porque a célula está pronta, mas ainda não digamos assim, ela ainda não realiza todas as suas funções. Aí nós temos, né, a mitose, essa é a primeira parte que eu falei, é a intérfase. Aí nós temos a mitose, que é quando são geradas 2 células filhas. Aí nós temos o desenho, ó. Tá vendo aqui? É um azul e um rosa dentro da célula, representando, né, o DNA. Ele vai se dividir, né, através de sucessivas multiplicações e vai formar 2 células lá no final. A mitose, pessoal, ela acontece com todas as células do nosso corpo em todos os momentos da nossa vida, tá certo? Quer dizer assim, tia, tem um período específico que acontece a mitose? Não, a mitose, ela acontece constantemente, tá certo? Quais são as subfases da mitose? Prófase, anáfase, metáfase e telófase. O outro tipo de divisão celular é a meiose, né, que é quando são geradas 4 células filhas.
com metade do material do número de cromossomos da célula-mãe. A meiose, pessoal, ela acontece em células específicas. Que células são essas, tia Maria? Apenas nas células reprodutivas, tá certo? Elas não acontecem em todas as células do corpo. A meiose, ela acontece apenas nas células reprodutivas. E elas têm, né, fases distintas. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Aí tem prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2, tá certo? A divisão da meiose, ela é bem mais complicada do que a da mitose, ok? A gente vai ver isso separadamente. Aí nós temos alguns tópicos especiais da mitose, certo? Nós temos. O que é a mitose? É uma divisão equacional. Quando eu digo que é uma divisão equacional, estou dizendo que é uma divisão em partes iguais, não é isso? Ela mantém o número de cromossomos nas células originais. Ou seja, as células que forem originadas da célula mãe terão a mesma quantidade, né, de cromossomos nas células filhas. Vamos supor que a célula mãe tenha 46 cromossomos. É só uma hipótese, viu? 46 cromossomos. Então, as outras duas células que se formarem dela também vão ter 46 cromossomos, respectivamente. Tá certo? Fases. A gente já até falou, né? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Os processos envolvidos, né, com mitose, reprodução assexuada e regeneração de tecido. Quando você se machuca, né, que fica com uma raladura, é a mitose quem vai fazer aquele tecido se recuperar, que vai fazer com que a ferida sare, certo? Mas também é a mitose quem produz, né, células cancerígenas, faz com que elas se dividam, né, essas células e se espalhem, ok? Então, tanto tem um lado bom, que é o de recuperar a ferida, quanto tem um lado ruim. Por quê? Porque as células cancerígenas, elas se dividem por mitose, certo? Assim como as demais células sadias também. Aí nós temos as fases com suas respectivas características, do jeito que tem lá no texto de vocês, lá no PED, viu? Nós temos lá. Prófase, o que que acontece na fase prófase, pessoal? Desaparecimento da carioteca, ou seja, aquela membrana que envolve o núcleo, e do nucléolo, que é aquela parte que fica antes do núcleo propriamente dito, né? E nós temos a divisão, aqui tem escrito espirilação, pessoal, mas é o início da divisão dos cromossomos, certo? Aí nós temos a metáfase, o que é que acontece na metáfase? Condensa-se o cromossomo, melhor visualização, a gente passa a ver os cromossomos bem divididinhos, se você observar aqui pelo desenho, você vai ver, ó, dois cromossomos separados, desse lado aqui, ó, e desse aqui. Bem separados mesmo, porque na primeira eles estão juntinhos, né? Aí a gente vê a formação da placa equatorial, ou seja, fica uma parte aqui desse lado, ó, e a outra parte desse lado, certo? Observa-se, né, a colchicina, né, atuando no fuso, tá aqui essa parte que é o fuso, ó, e a divisão é a colchicina chamada, né, no caso. E observa-se, né, a divisão para a metáfase. Tá vendo? Aqui já está bem dividido, né, a metáfase. Bem dividido já. Aí nós temos a anáfase, que é a separação das cromátides irmãs. Essa parte vermelha aqui, que era chamada na primeira fase de cromossomos, aqui ela chama-se cromátide, porque ela já se dividiu e se multiplicou, certo? E na anáfase ocorre a separação. Vai cada um para um dos lados, um dos polos equatoriais. Por último, temos a telófase. O que que acontece na telófase, tia? Desespiralização dos cromossomos e reaparecimento da carioteca. A nova célula está pronta. Acontece a citocinese, né, que é a divisão do citoplasma. E cada célula vai para o seu devido lugar.
certo? Alguma dúvida, pessoal? Não, né? Vamos para a intérfase. Não vou me demorar na intérfase. O que que nós vamos focar na intérfase? Apenas, né? Que é um período do ciclo celular em que a célula não está se dividindo. Por isso que é chamado um período de descanso, porque ela não está se dividindo. Tia, isso demora muito tempo? É milésimos de segundo, pessoal, viu? Não é muito tempo, não é milésimos de segundo. É um negócio rápido. Por quê? Durante a intérfase, acontece a intensa atividade metabólica no interior da célula. A célula ela não está em repouso, ela só não está se dividindo, né? Ela não está se repartindo. O som tá muito ruim. O som tá muito ruim. Tá. Vale-me Deus, por que é? Eu vou tentar melhorar, vou trocar aqui o fone, viu? Porque aqui também tem muito barulho, pessoal. É um carro passando, é gente gritando na rua. O povo não. Eles acham que só eles têm direito aqui à rua. Vou trocar de fone. Vocês disse melhorou, viu? Melhorou? Melhorou, Alcione? Melhorou um pouco. Pronto, vamos ver aqui, né? Nós temos, né, pessoal, né, durante a intérfase, a célula, ela está com atividade metabólica intensa, ou seja, no interior da célula estão acontecendo todas as divisões. Ela apenas não está se dividindo fisicamente, certo? Mas por dentro está acontecendo todas as, como é que eu vou dizer? Todas as atividades, tá certo? Aí temos três fases distintas durante a intérfase. A fase G1, a fase S e a fase G2, certo? Durante a intérfase, né, essas fases elas vão se revezando, e como eu disse para vocês, é questão de milésimos de segundo. Né? Não tem um tempo assim, dizer, tanto tempo. Não, são milésimos de segundo, porque a mitose, durante o processo de divisão celular, ele acontece durante todo o período, certo? A maior parte do tempo é dedicada à intérfase, em todas as células, certo? Aí nós temos um gráfico mostrando, né, a intérfase, aqui o DNA e o tempo, né? Tem mostrando a fase G1, que é a fase mais calma, aí a fase S, que é uma fase de subida, a fase G2, que é instabilidade, e a fase que volta novamente para G1, que é uma pequena descida que tem, né? Tá certo? Vamos lá. Na fase G1, o que que acontece? Primeiro é o intervalo, né? É produção de moléculas orgânicas, as que vão nutrir a célula, crescimento interno, início da duplicação do centrossomo e o ponto de checagem, que é quando vai dizer assim, agora vamos dividir, tá certo? Fase G2, produção de mais moléculas orgânicas, um maior crescimento, duplicação dos centríolos e o ponto de checagem, que é quando diz vamos dividir cada um para o seu lado. E a fase S, que é só a duplicação do material genético. As cromátides irmãs são unidas pelo centrômero. Aí eu vou mostrar para vocês um cromossomo, ó, tá aqui o cromossomo, certo? Esse xizinho aqui, ele está duplicado, tem duas cromátides irmãs, ó, uma para cá e outra para cá, e no meio tem o DNA, certo? Aqui, ó, nós temos um cromossomo apenas, uma cromátide e um DNA. Beleza? Posso passar? Vamos agora ver um pouquinho de meiose.
A meiose acontece onde, pessoal? Vocês lembram? Onde é que ocorre a meiose? Nas células reprodutivas, não é isso? Então, vamos lá. O que que ela forma? Ela forma gametas e esporos, que são células reprodutivas. Ela ocorre em duas fases. Meiose 1, que é reducional, onde a célula vai se reduzir, né? Que de uma célula vai ser feita apenas uma, né? E a meiose equacional, que é onde vão ser produzidas duas células, certo? Esse processo de meiose, como é que acontece? Uma célula origina quatro, com a metade do número de cromossomos. Quando eu digo que na meiose 1 há uma redução, eu estou me referindo ao número de cromossomos, tá certo? Porque cada célula vai gerar duas células diferentes com metade dos cromossomos. Aí nós temos todas as fases, né, da meiose, dividido e o que cada um tem. Eu não vou falar, pessoal, todas essas palavrinhas aqui, não. Eu vou focar no principal, tá bom? O que é que nós precisamos aprender aqui? O que acontece na prófase 1, que é o quê? Um processo chamado crossing over, que é uma permutação, a troca de material genético, certo? Ocorre na prófase 1. Aí a metáfase 1 ocorre a separação da placa equacional, ou seja, os cromossomos eles vão se dividir. Na anáfase 1, essa separação ela acontece de fato. Não é isso? Na telófase, a célula fica com o cromossomo reduzido, só metade. Aí tem a intercinese, que é o intervalo entre a meiose 1 e a meiose 2. E aí nós vamos para as fases da meiose 2. Prófase 2, que é semelhante à mitose, vai acontecer a multiplicação para depois a divisão. A metáfase, que é a mesma coisa, só que com cromossomos alinhados, a divisão da placa equacional, né, da célula, equatorial, no caso da célula, né? Os cromossomos estão alinhados. Na anáfase, ocorre a separação das cromátides para dividir-se em quatro, já que são quatro perninhas, serão quatro células diferentes. E a telófase, aparece novamente a carioteca e o nucleolo, para em seguida acontecer a citocinese. Tia, e a duração da meiose? Bem, a duração da meiose, ela é mais demorada do que a da mitose. Por quê? Porque ela vai gerar as células sexuais reprodutivas, vai dar origem a um novo ser. Então, ela demora mais, ela pode durar anos, viu? Vamos lá. Síntese proteica. A síntese proteica, pessoal, é a última etapa desse capítulo, a gente está revisando tudo, né? Está lá no PED com as atividades. Eu foquei nas partes principais. Síntese proteica. Nós temos o quê? Dois pontos principais: a transcrição e a tradução. Mas para a gente ir para a transcrição e para a tradução, nós temos que ver todo esse aparato aqui, ó. Certo? Gene, código genético, modificações de RNA, cadeia polipeptídica, anticódons, códons, ribossomos, RNA mensageiro, fita molde e RNA polimerase. Isso daqui é DNA puro, tá certo? O que é o gene, pessoal? Gene é um pedaço do DNA que contém informações para a formação de uma proteína. O código genético é universal e degenerado, ou seja, ele pode se dividir, né? As modificações de RNA tem duas palavras diferenciadas, os introns e os exons. A cadeia polipeptídica é a que forma, né, a cadeia DNA, que é em helicoide, a forma de helicoidal, né? É formada por aminoácidos trazidos pelo RNA. Aí tem os anticódons, que são trincas de nucleotídeos, os códons, que são trincas de nucleotídeo. No caso, os anticódons é RNA de transporte e os códons RNA mensageiro. Tem os ribossomos,
que eles são a união do RNA mensageiro com a menor subunidade do ribossomo, né? A tradução, no caso, como se fosse uma junção. O RNA mensageiro, formado por uracila ligado à adenina, sentido de formação 5:3, e a formação do RNA mensageiro é de alongação. A fita molde é a fita que será transcrita, ou seja, transcrita quer dizer o quê, pessoal? Copiada. O RNA polimerase, né, se fixa na sequência promotora do gene. Separa as fitas de DNA, formando o RNA, né? Porque vocês sabem, só é DNA quando tem duas fitas. Se só tiver uma fita, é RNA. Eu disse lá nas primeiras aulas. É a construção da fita de RNA mensageiro. Aí nós temos o quê, pessoal? A tradução, que ocorre no citoplasma, que é a produção da proteína usando as informações colhidas pelo RNA mensageiro. E a transcrição, que ocorre no núcleo, que é a formação de RNA mensageiro a partir do DNA. É a cópia, né, da fita de DNA. Separa-se e forma-se o DNA. Todo esse processo pessoal, ele é feito como? E para quê? Né? Vamos lá. Todo esse processo é o quê, pessoal? Né? O dogma central é o que diz, né? É o que, digamos assim, define a biologia como um todo. Define o paradigma da biologia molecular, em que a informação é perpetuada através da transcrição, o processo de formação do cromossomo, certo? Depende sempre de quê, pessoal? Da proteína, né? Temos aí a replicação, que é o processo de duplicação do DNA. Temos o genoma e o cromossomo e os genes. Não é isso? Nós temos, e apenas para informação, por quê? Porque isso aqui é bem complexo para vocês entenderem, para vocês observarem, né? Vocês podem observar, são várias tracinhos interligados, né? Com informações, então vocês vão apenas dar uma olhada, qualquer dúvida vocês vão me perguntar, né? A gente já viu os pontos principais da aula, certo? Eu gostaria, assim, de agradecer a presença de vocês, né? São conteúdos super importantes, vocês precisam fazer a leitura, certo? Aqui estão as páginas do blog, toda vida eu coloco, e eu quero que vocês respondam às atividades que estão lá no PED, tá certo? Eu sei, pessoal, que é um momento difícil, que a gente não consegue entender bem, que é muito barulho, que é confusão, mas, infelizmente, nós temos que nos superar, né? Nós não podemos desistir, tá certo? Eu conto com a participação de mais alunos na próxima aula. Nós já estamos bem habituados, praticamente, né? Mas precisamos melhorar a participação nas aulas. Deixem as perguntas e as dúvidas de vocês. Vocês vão lá no PED, lá tem as atividades. Então, vocês vão pegar as atividades, vão responder o que der e vão me enviar para mim as dúvidas, para eu fazer na próxima aula perguntas e respostas, tá certo? Só com as dúvidas de vocês. Eu agradeço a participação. Não deixe que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Acredite, lute, conquiste e, acima de tudo, seja feliz. Obrigada, e essa foi a aula de hoje, tá bom? Maria? Oi? Oi, eu até disse aqui para eles, né? Eu falei com alguns no grupo, eles disseram, tia, mas eu já perdi a primeira aula, entra na segunda. Se entrar, com certeza eu dou um ponto na matemática. Então, tanto aí para o Kaique como para o Alcione, eu já anotei aqui o nome deles, né? A Lohana, se alguma coisa que saiu, né? Caiu.
Foi, a Lohana saiu. Ela não assistiu Pois nem a é, eu aula de vou dar um português pontinho na toda. matemática para ajudar, viu? Muito bem. Eu Pelo disse que eles incentivo iam deles ter. estarem participando. Eu disse que eles vão ganhar um brinde. Quem está na aula de hoje ficou até agora. No caso, a Alcione e o Kaique, né? Eles vão ganhar o brinde que eu prometi, viu? Que coisa chique. Eu prometi lá no grupo e eu vou dar. Eu vou arranjar um meio de chegar até eles o brinde. Acho que eu mesmo vou deixar para poder, né, fazer uma foto, ver eles, tá certo? Vai me dizer onde é Boa que o ideia. Kaique mora para eu ir lá. Se tu quiser ir comigo também, viu? Tá certo. Vamos combinar? Tá certo, vamos sim. Pois é, Um Tia, beijo. eu moro onde oi. fica o Eu vou aqui para mercantil. uma reunião. Beijo, viu? Tá bom, Tchau. beijo, Lu, tchau. Alcione, eu vou na tua casa, viu? Sabe onde é, sabe? Sei. Ainda Obrigada bem. aí pela participação. Kaique, né, também. Se vir, Alcione. se vir, não vem no domingo, viu? Oi? Se vir, não vem no domingo, porque domingo eu vou viajar. Tá bom. Eu vou na semana, viu? Ó, tá bom. Gostar, pessoal. Obrigada, viu, pela participação. Façam as Ó, atividades. Se tiverem dúvidas, mandem lá no grupo, tá bom? Que é para eu poder responder. Tá certo? Obrigada e até a próxima aula. Obrigada, Ailka, e até a próxima aula. Quem se interessou e convidou foi a Claudinha.